Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você já está lendo Marcos comigo, já deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo, isso ajuda muito a gente aqui. E se é a sua primeira vez conosco, se inscreva no canal para que você também acompanhe aqui a leitura com a gente e possa ler ou ver os outros vídeos também e ler o texto, é claro, que a gente está trabalhando aqui, que é o Evangelho de Marcos. E você já sabe, né, para a gente poder fluir bem aqui a nossa leitura e a gente aprender muito com esse Evangelho, você vai pausar esse vídeo e vai abrir o texto do Evangelho de Marcos no capítulo 2 e ler do versículo 18 até o versículo 6 no capítulo 3. Dá uma pausa nesse vídeo, leia o texto o maior número de vezes que você conseguir, grife frases, palavras que chamem a sua atenção, tente fazer perguntas para o texto e chegar algumas respostas por você mesmo. E aí depois que você fizer tudo isso, volta aqui que eu vou estar aqui te esperando para nós lermos a Bíblia juntos. Pois este é Lendo Marcos com um amigo. Nós já vimos muito aqui sobre a chegada do rei, sobre a autoridade e prioridade do rei. E na nossa última leitura em Marcos, nós continuamos falando sobre autoridade e prioridade, mas agora focando muito na autoridade de Jesus para purificar e o seu poder e autoridade para perdoar os pecados. E como Jesus então faz dos pecadores a sua prioridade, já que são eles que precisam do perdão. Terminando ali no versículo 17 do capítulo 2, com Jesus dizendo que ele veio para os doentes, aqueles que realmente precisam do remédio que somente ele pode oferecer. E hoje nesse texto nós vamos ver como que Marcos está expandindo um pouco mais alguns assuntos que apareceram no primeiro capítulo e também no segundo capítulo, aonde a gente sai das oposições que são feitas ali por Satanás e começamos a entrar na oposição humana contra Jesus, principalmente na figura das autoridades religiosas, é muito comum aparecendo os escribas e os fariseus. Então Marcos vai expandir o assunto da oposição, enquanto Jesus também vai expandir outros assuntos, porque na verdade o nosso texto aqui vai até o versículo 35 do capítulo 3. Mas para não ficar um vídeo muito longo para você e a gente caminhar devagar e aos poucos aqui nesse evangelho, vamos primeiro até o versículo 6 do capítulo 3 e depois a gente vai ver como que Jesus vai expandir aquilo que ele começou nesses versículos que nós vamos ver hoje, terminando ali nos últimos versículos do capítulo 3 até o versículo 35, onde Jesus vai definir quem de fato é a sua verdadeira família. Então guarda isso, porque Jesus vai começar a expandir então o assunto sobre o reino de Deus e quem são aqueles que realmente fazem parte da família dele. Então é isso, vamos caminhar nesse texto, vamos começar a perceber esses assuntos e como vai acontecer aqui os desdobramentos dessas oposições e como Jesus responde a elas. É claro também vendo como Marcos está sempre querendo suscitar em nós respostas com respeito à identidade de Jesus. Afinal, Marcos está buscando nos entregar essa resposta sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer e como nós respondemos à sua identidade e ao seu propósito. E não é à toa que Marcos então vai começar aqui a fazer essas perguntas para nós, colocando pessoas que estão sim ouvindo Jesus, são pecadores que precisam de perdão, e colocando também líderes religiosos, autoridades religiosas que estão se opondo e rejeitando a Jesus. Nós temos aqui respostas tanto positivas a Jesus quanto negativas. Ou seja, ambas vão existir durante todo esse evangelho de Marcos, e Marcos quer mostrar essas diferentes respostas que as pessoas estão dando ao mesmo Jesus, que está se revelando igualmente para elas como o Filho de Deus, o Cristo, o Rei ungido, como nós já aprendemos aqui. Então é isso, nós vamos sair aqui daqueles que se acham saudáveis, que Jesus diz que não precisa de remédio, não precisa de médico, e vamos ver como esses que se acham bons demais estão respondendo a Jesus através de questionamentos que nós vamos encontrar aqui nesse texto. Nós vamos dividir o texto basicamente em 3 partes, e nós vamos aqui aos poucos caminhando, e eu espero que seja claro e simples para você. Então fique com a sua Bíblia aberta, pegue um lápis, uma caneta, um papel e vamos ler juntos cada pedaço desse texto, cada seção aqui, na maneira como Marcos a divide, e vamos ver
o que Jesus está revelando para nós e vamos aprender com ele através da sua palavra. A primeira coisa, então, que nós vemos a partir do versículo 18 do capítulo 2 até o versículo 22, através de um questionamento a respeito do jejum, é que Jesus é o noivo. Bom, vamos ver isso aos poucos aqui, e como é que Jesus mostra para eles que ele é o noivo. Tudo começa com uma pergunta no versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Tudo começa com uma pergunta, e isso diz respeito a uma prática religiosa, a um ato de justiça muito comum naqueles dias, comum na história do próprio povo de Deus. Você vai encontrar no Antigo Testamento Deus, ou através dos profetas, chamando o seu povo para um tempo de jejum, um tempo de arrependimento, um tempo de entrega a Deus, de se voltar para ele em arrependimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus apresenta ali a lista máxima dos 3 grandes atos de justiça que eram praticados pelos religiosos daquela época, e isso incluía o jejum, a oração e as esmolas. E lá em Mateus nós aprendemos que eles faziam jejum pelo menos 3 vezes por semana. Então o jejum era algo comum entre os fariseus e, por que não, os discípulos de João Batista também praticavam o jejum. O questionamento deles então aqui é: por que os discípulos de Jesus não praticam? E a partir desse questionamento, Jesus vai ensinar para eles então que ele é o verdadeiro noivo. Porque olha só o que Jesus diz para eles. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Jesus aqui, então, com todas as letras, está dizendo para eles: eu sou o noivo. Porque ele está presente, não é tempo de tristeza, não é tempo de jejuar, é tempo de alegria por causa da presença do noivo. Para você entender, o noivo no Antigo Testamento é uma figura muito importante. Existem salmos que falam sobre o noivo, como ele cuida da noiva, como ele guerreia por ela, como ele supre e sacia todas as necessidades da noiva. Em outras palavras, o noivo no Antigo Testamento é aquele que vai saciar o povo de Deus com o melhor vinho. Você deve se lembrar do texto de João, no capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho. Ele ali também se apresenta ou se revela como noivo que sacia o seu povo com o melhor. Jesus então está dizendo que ele está presente, ele é o noivo, e não é tempo dos seus discípulos jejuarem, mas é tempo de alegria por ele estar presente com eles. Outro ponto interessante aqui nesse texto é que o próprio Deus, se você ler, por exemplo, o texto de Isaías, no capítulo 58, você vai perceber como que Deus fala para o seu povo que o jejum em si não o impressiona se ele estiver desacompanhado de uma atitude correta do coração. A gente vai perceber aqui que, apesar desses homens guardarem a letra, eles em seu coração estão maquinando e planejando coisas que não tem nada a ver com o propósito do jejum. Culminando lá no versículo 6, quando eles começam a tramar a morte de Jesus. Então veja que Jesus continua indo além daquilo que nós conhecemos apenas na aparência. Jesus está indo profundamente no coração dessas pessoas, ensinando a elas que há algo mais importante, que ele precisa trabalhar na vida delas, curá-las e sará-las. Ou seja, ele veio para esses que estão doentes em seus corações e ele aplica o seu remédio perdoando o pecado desses pecadores. Mas é claro que as autoridades religiosas não se achavam pecadores e Jesus precisa consertar tanto a visão que eles têm a respeito dele, quanto a visão dos seus próprios discípulos a respeito dele. Mas voltando aqui ao que nós temos sobre o jejum ele precisa ser então um movimento de contentamento e satisfação na presença do noivo e de alegria por ele estar presente, porque ele chegou e ele é o Rei de Deus que sacia todas as necessidades do seu povo. Então o jejum precisa ser contentamento em Jesus e não apenas uma tentativa de chantagem ou barganha com Deus para poder receber alguma coisa da parte dele. E sobre o jejum, Jesus então tem mais alguma coisa a dizer quando ele fala o tempo em que eles deverão jejuar, e ele diz o seguinte: no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. O que Jesus está fazendo é dizer a eles: olha, esse não é o tempo
enquanto ele estava ali presente com seus discípulos. Mas vai haver um tempo em que eu não vou estar mais com eles, e aí então eles vão jejuar. Eu tenho uma pergunta para você. Com essa frase de Jesus, você entende o significado de Jesus ser o noivo para você? Ou você entende o próprio significado do que é jejuar? Veja só, Jesus estava com eles, ele diz, é tempo de alegria, não de tristeza, porque eu estou presente. Mas haverá um tempo em que eu serei tirado, eu vou embora, e aí sim vocês vão jejuar. Eles vão jejuar porque eles têm uma fome e sede pelo noivo, pela presença do noivo. Então o jejum está intimamente acompanhado de uma fome por Jesus, de contentamento em Jesus, de satisfação em Jesus e um desejo profundo pela presença de Jesus, pela volta do noivo. Jesus aqui conserta tudo, tanto a prática quanto a visão, quanto o propósito de tudo isso, sempre voltado para ele e para a revelação de quem ele é, como aquele que realmente traz contentamento verdadeiro e satisfação verdadeira a todo aquele que crê no nome dele e entende quem ele é e aceita quem ele é. Jesus, com esse texto, não está dizendo aos seus discípulos jejuem mais ou pratiquem mais o jejum. Jesus está ensinando aos seus discípulos e aos seus acusadores que negá-lo e rejeitá-lo é irracional e inútil, porque negá-lo e rejeitá-lo é rejeitar o único que pode saciá-los com o melhor, trazendo a eles contentamento, plena satisfação por causa de sua presença como verdadeiro noivo de seu povo. Então a segunda coisa que vemos está a partir do versículo 23 do capítulo 2 até o versículo 28, e aí nós começamos a entrar na questão do sábado, e tanto aqui quanto no capítulo 3, ali até o versículo 6, tudo vai acontecer em um sábado. E a primeira coisa que nós vemos aqui a partir do versículo 23 é que Jesus é o Senhor do sábado. Ah, o sábado, hein? Que assunto! Imagina Jesus aqui encontrando com aqueles homens e tendo que responder a eles a respeito do dia de sábado. O dia de sábado é um dia muito especial, principalmente ali quando nós lemos na lei de Moisés, no Antigo Testamento, como é que a terra precisava de descanso, o povo precisava de descanso, mas o sábado ele tem um valor didático para o povo de Deus. Deus quer mostrar a eles que, em última instância, o descanso deles está no próprio Deus. Eu acho muito interessante um texto que você encontra em 1 Reis, no capítulo 4, ali no versículo 10, 11 e 12, onde, debaixo do reinado de Salomão, o povo está feliz, eles comem, eles bebem, eles têm prosperidade e eles têm paz e descanso de todos os seus inimigos ao redor. As nações não estão mais vindo a Israel para atacá-las, mas estão vindo para receber a sabedoria do rei de Deus, do rei ungido de Deus, e serem abençoados pela sabedoria desse rei. E essas nações vêm então até Israel para poder buscar a presença do Senhor. É uma beleza, é como se você estivesse enxergando uma imagem do que seria o próprio céu, com nações, o rei de Deus, é um rei sábio, não é um rei de guerra, não é um rei de luta. Existe paz, prosperidade, alegria e principalmente descanso. E veja só, lá em Josué também, a terra prometida aparece como a terra de descanso. Mas se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber que esses descansos são tão pequenos e eles acontecem em um curto período de tempo. Se você pensar bem, lá em Josué eles entram na terra prometida, que é a terra de descanso, e só em 1 Reis, com o rei Salomão, que nós vamos ver esse texto dizendo que o povo era feliz, comia e bebia e tinha descanso. E se você conhece bem a história de Salomão, você vai ver que esse descanso também vai durar muito pouco. Esse dia de descanso, ele é didático para o povo de Deus, mostrando que, em última análise, o descanso verdadeiro do seu povo é o próprio Deus. E aqui Jesus precisa então ensinar a eles o que significa de fato esse dia, mostrando principalmente que ele é o Senhor do sábado. As autoridades religiosas estão presentes, continuam presentes. A gente vai ver no capítulo 3 que eles estavam sempre ao redor para tentar pegar Jesus em alguma coisa, para que eles pudessem ter material para poder acusá-lo. E nada melhor do que observá-lo e ver o que ele está fazendo ali nesse dia tão especial e que eles julgam ser errado aquilo que Jesus faz, ou no caso aqui, pelo menos o que os seus discípulos
estão fazendo. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Os discípulos de Jesus começam a colher e isso não pode ser feito. Os fariseus falam: olha, isso não é lícito. A resposta de Jesus é: vocês nunca leram? É engraçado como é que Jesus faz. Vocês nunca leram o que está escrito? E a impressão que a gente tem é que essas autoridades religiosas parece que realmente não estão lendo aquilo que está escrito. E para poder explicar, Jesus praticamente escava no Antigo Testamento um texto de 1 Samuel, no capítulo 21, e ele fala o seguinte a respeito de Davi. Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? Jesus, ao escavar esse texto do Antigo Testamento e retirá-lo para mostrar aos fariseus, e veja como que Jesus faz questão de falar sobre o sacerdote Abiatar e como é que ele coloca Davi fazendo o que não era permitido que ele fizesse, ou seja, existia um sacerdote ali, Davi faz o que não era para ele fazer, mas ele fez o que fez. E eu te pergunto, por quê? Davi, em 1 Samuel, no capítulo 21, já é o rei ungido de Deus, ele foi ungido no capítulo 16. Então, o rei Davi, com ousadia, faz o que era só destinado aos sacerdotes, porque Davi aponta para além do que ele é. Ele aponta para Jesus Cristo. Se Davi, como rei ungido de Deus, fez o que fez, por que Jesus, como rei ungido de Deus, também não pode fazer? O foco de Jesus aqui é a sua autoridade como rei livre, o rei ungido de Deus que corajosamente e ousadamente pode fazer a semelhança de Davi por causa de seu poder e autoridade como ungido de Deus. Aí Jesus então acrescenta nos versículos 27 e 28 um pouco mais de sua instrução para aqueles homens. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A figura do Filho do Homem reaparece aqui mais uma vez, essa figura gloriosa de Daniel, no capítulo 7, que na visão de Daniel é uma figura poderosa que tem governo e autoridade sobre todas as nações. E Jesus aqui mais uma vez se mostra como o rei livre, cheio de autoridade, para dizer àqueles homens que ele é também Senhor do sábado, e de que o sábado, em última instância, foi feito por causa do homem. Isso significa que se Deus é o descanso último do seu povo, então Jesus é o descanso final do seu povo. Jesus é aquele por meio de quem nós encontramos verdadeiro descanso. Descanso para as nossas almas, descanso para o nosso coração. E Jesus vai mostrar um pouco mais para eles o que significa ser o Senhor do sábado e o que significa ele ser o descanso final para o seu povo, quando nós entramos no capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Se Jesus mostrou que ele é o noivo e também mostrou que ele é Senhor do sábado, agora, ainda em um sábado, Jesus vai expandir isso ainda mais, mostrando que ele é o verdadeiro juiz. Isso porque Jesus vai criar aqui uma espécie de tribunal. Mas antes que a gente chegue nesse ponto, observe o que nós temos nos versos 1 e 2 do capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Aqui está o versículo, então, em que somos informados do porquê as autoridades religiosas estavam sempre próximas de Jesus, para observá-lo a fim de o acusarem de algum erro religioso. Mas além de nós vermos que a trajetória de Jesus até a cruz sempre será debaixo não só da oposição de Satanás, mas também debaixo de oposição humana, nós somos apresentados a um homem de mãos atrofiadas. E ele é colocado na história aqui, não é por acaso. Afinal, nada que acontece no texto bíblico é por acaso. Está tudo aqui de maneira deliberada, porque era da vontade de Deus que a gente tivesse esse texto da maneira como nós temos, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. E o que a gente pode saber a respeito desse momento? É um sábado, Jesus está na sinagoga, estão ali os fariseus observando para acusá-lo, e nós temos um homem que as mãos são atrofiadas. E Jesus tem um grande plano, através da presença desse homem,
a fim de revelar mais uma vez a sua identidade. E para você entender o que está acontecendo aqui, observe a pergunta que Jesus faz àqueles que estão presentes ali na sinagoga. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Quem está pronto para fazer o bem e quem está pronto para fazer o mal? Quem está pronto para salvar e quem está pronto para matar? Antes de Jesus fazer a pergunta às autoridades religiosas, ele chama o homem da mão atrofiada para o meio. Com isso, Jesus então cria aqui uma espécie de tribunal. O homem da mão atrofiada é a testemunha. As autoridades religiosas que aqui se apresentam como acusadores acabam se transformando em réu. A sinagoga é a corte. E quem você acha que é o juiz? É ele mesmo. Jesus se coloca como juiz, porque ele chama para o meio, ele faz as perguntas e ele é quem dá o veredito final para aqueles que o estão acusando. Porque após a pergunta de Jesus, eles ficam em silêncio. Um dia eu já perguntei aos meus filhos se é mais correto fazer o bem ou fazer o mal. E é claro que meus filhos responderam fazer o bem. Jesus com essa pergunta está querendo dizer que essa pergunta é tão simples, mas tão simples, que até uma criança é capaz de respondê-la. Mas veja só, os fariseus não são. E por que eles não são capazes de responder a uma pergunta que até uma criança pode responder? O veredito, então, do juiz, Jesus Cristo, está no versículo 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Qual é o veredito do juiz? A dureza de coração. Jesus olha indignado para aqueles homens tão preocupados com o jejum, tão preocupados com o sábado, mas com o coração completamente distante do significado do jejum, do significado do sábado, do significado de qualquer outra coisa. Eles podem até saber muito sobre algumas coisas da letra, mas se os seus corações não estão conectados àquilo que tudo isso significa e para quem toda a lei aponta, não adianta simplesmente guardar algumas coisas. É preciso ter um coração que reconhece a identidade de Jesus e que, ao invés de responder com rejeição e oposição, responde com arrependimento e fé. Os líderes religiosos, eles até se preocupam em guardar algumas coisas, mas eles não se preocupam em enxergar a realidade sobre quem é Jesus. Então, após o veredito do juiz, o problema de vocês é a dureza de coração, e aqui no Evangelho de Marcos nós começamos a entrar nessa questão máxima do problema humano, que é o seu coração, que vai ser abordada durante todo o Evangelho agora. Lembra que nós saímos de necessidades físicas para necessidades universais? E qual é a maior necessidade do homem, senão uma mudança em seu coração? Jesus então agora vai mostrar para nós que o principal problema de todas as pessoas é o seu coração endurecido por causa do pecado. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus, ele é o Senhor do sábado porque ele traz verdadeiro descanso. Ele trouxe descanso ao homem da mão atrofiada, enquanto os fariseus não foram capazes de fazer absolutamente nada por ele, porque afinal de contas eles nem souberam responder a pergunta de Jesus. Jesus, ele é o noivo que sacia, ele é o verdadeiro descanso para o nosso coração e ele é o juiz que está sempre pronto a fazer o bem e a salvar. A partir daqui no Evangelho de Marcos nós vamos perceber que há duas respostas a Jesus. Ou você se arrepende e crê, ou você se opõe e o rejeita. Essas respostas negativas e positivas vão percorrer agora todo o Evangelho, à medida em que Jesus revela a sua identidade e o seu propósito, mostrando para nós a maneira correta como nós devemos responder a Jesus na maneira como ele se revela a nós. Para a gente aprender um pouco mais sobre esse texto, eu quero deixar aqui algumas perguntas para você usar e assim aplicar esse texto na sua vida. Jesus é o noivo que sacia. O que eu posso encontrar nele que o torna tudo aquilo que eu mais preciso? Saber que Jesus é o verdadeiro noivo muda o que na sua vida? O que Jesus representa para você? Em que ele é a sua satisfação máxima e contentamento? O que os fariseus não entenderam com respeito à identidade de Jesus, que eu posso entender hoje? Pense em como eles estão rejeitando Jesus, mesmo quando Jesus está se revelando a eles como o verdadeiro Filho de Deus, curando, realizando milagres, mas principalmente os instruindo na palavra. Eles não conseguem enxergar,
mas você, através desse texto e através de uma ação de Deus em sua vida, você com certeza pode enxergar quem é Jesus, e isso vai mudar completamente a sua vida. Se Jesus primeiro começar a consertar a sua visão e a mudar o seu coração endurecido para receber o seu perdão e o seu descanso. Eles não entenderam, mas você pode entender que Jesus é o verdadeiro noivo, que Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o nosso verdadeiro descanso e que Ele é o nosso juiz, que não usa a sua autoridade para nos prejudicar, mas Ele usa o seu poder e autoridade para fazer o bem e para salvar. E como é bom saber que Jesus sabe sim o que fazer com uma pergunta muito simples. Ele sabe fazer o bem e Ele sabe salvar. Bom, então é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Se você nos acompanhou durante toda essa leitura, mais uma vez eu te peço para deixar aqui o seu gostei, o seu comentário, compartilhar também esse vídeo. A sua participação aqui com a gente é muito importante para que a gente cresça aqui no YouTube e assim o nosso vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e fique atento aos próximos vídeos que vão chegar aqui para você, para que a gente possa ler o Evangelho de Marcos juntos. Deus abençoe a sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e um grande abraço.